Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos conversar sobre algumas novidades da semana, inclusive uma novidade que eu acabei deixando passar, mas eu queria deixá-la aqui. Acredito que muitas pessoas já estão por dentro, mas é importante deixar essas informações aqui todas pra vocês, beleza? Então, bora lá pra mais um vídeo. Lembrando, pra deixar aquele seu like, ele ajuda demais. Me siga no roxinho, continuo fazendo live por lá, tá bem legal. E não esqueça também que no final de semana, provavelmente iremos assistir o episódio, a segunda parte do episódio da Dawn, do Darkrai e da Cresselia. Por que eu estou dizendo provavelmente? Porque, infelizmente, o programa que eu uso, eu só posso confirmar de fato se eu vou conseguir trazer o episódio na véspera. Justamente porque ele está em manutenção, tá num problemão lá. Enfim, bora lá então para mais um vídeo. Vamos conversar pouquinhas coisas. Hoje tem Unite, Pokémon GO e também o anime Pokémon. Bom, pessoal, vamos começar com uma notícia um pouquinho antiga já, mas é importante a gente trazer ela para cá, justamente para ver a força que Pokémon GO ainda possui entre as mídias Pokémon. Justamente porque o último GO Fest que tivemos recentemente lucrou mais de 21 milhões de dólares em um único final de semana, sendo sábado o dia mais rentável do evento. Muito bacana, né? A Niantic também revelou alguns dados sobre o evento, sendo um deles que tivemos capturas de Pokémon, cerca aí de 1,5 bilhões de capturas. Saca só que interessante. E mais de 23 milhões de raids concluídas e 900 milhões de Poképaradas giradas no jogo. Sensacional, né? O Pokémon GO, inclusive, fez uma nota de agradecimento. Obrigado aos treinadores por fazer o GO Fest deste ano tão especial. Estamos felizes por ver o quanto vocês gostaram do evento. Seja jogando em casa ou em um parque local. Ou até mesmo em uma das nossas cidades celebrativas. Aguardamos ansiosos pelo dia em que poderemos celebrar todos juntos no mesmo lugar. Muito bacana, né? Bom, então, muito interessante ver a força que o Pokémon GO possui das mídias Pokémon. Até porque a gente tá numa época meio morna pros jogos da Saga Core, a gente tá esperando novidades, infelizmente não tem, mas não é por isso que Pokémon não continua ganhando dinheiro, né? Então Pokémon GO continua aí com o seu sucesso e deve se expandir cada vez mais entre as mídias Pokémon, assim como aconteceu já nos jogos e também no anime Pokémon. Quem sabe aí mais novidades relacionadas ao Pokémon GO possam surgir por conta desse avassalador sucesso, né? Agora vamos falar sobre o Pokémon Unite. Pois é, tá rolando aí uma discussão na gringa, não só nos Estados Unidos, no Japão também. E, enfim, é uma observação bem interessante, porque isso pode também, não sei, talvez pegar mal pro Pokémon Unite e eles decidirem recuar a ideia que eles tiveram com os itens. E o que tá acontecendo, Camaleão? Bom, o pessoal tá reclamando que o Pokémon Unite é Pay to Win, ou seja, você paga para ser mais forte. Bom, isso é verdade? Eu acho que vai muito da interpretação de cada um. O que acontece é o seguinte, você tem 3 itens para levar na partida. Esses itens podem receber um upgrade, cada um deles até o nível 30. Os primeiros níveis, até o nível 10 mais ou menos, são fáceis de você dar upgrade, e você dá upgrade com algumas moedinhas que você vai ganhando durante o jogo. A questão aqui é que dá pra você acabar comprando o passe, dá pra você ficar gastando dinheiro com o passe e resgatando mais e mais e mais moedas e, consequentemente, upando mais rápido os seus itens. E aí vem a reclamação, porque quem tá pagando um monte tá conseguindo ter os itens com um level de upgrade maior e, consequentemente, estão mais fortes e, na hora da partida, essa força pode ser aí considerada para alguns significativa. Eu acho que isso vai muito da interpretação de cada um e, lógico, a gente tem que observar como o público está reagindo a essa informação também. Isso é importante. Mas a questão, na minha visão, é o seguinte. Eu acho que Pay to Win não é o nome adequado. Talvez Pay to Fast. Porque, querendo ou não, você vai chegar no item bufado ao máximo cedo ou tarde. Lógico que quem está gastando dinheiro vai conseguir isso mais rápido e, consequentemente, vai ter uma vantagem dentro do jogo. Mas vamos fazer pequenas observações sobre o Pokémon Unite e não deixar ele completamente global ao lado de LoL e Dota, porque há algumas diferenças aqui. Obviamente que se você tiver um pouco mais forte, você vai conseguir matar outros pokémons mais rápido, né? Derrotar seus inimigos mais rápido. Mas isso não significa que você vai ganhar o jogo, porque a condição
de ganhar o jogo não está 100% conectado à força do seu Pokémon. Lógico que isso, a força do Pokémon, talvez comece a fazer mais sentido nos ranks mais elevados. Então, consequentemente, quem estiver jogando mais o Pokémon Unite, estiver num elo maior, lógico, talvez consiga sentir uma pequena diferença nessas porcentagens extras que esses itens vão proporcionar. Na minha visão, eu não acho que ele é pay to win, mas eu identifico que sim, isso pode ser problemático se demorar muito para um jogador que não investiu dinheiro nesses itens e, consequentemente, acabar ficando um pouco para trás nas primeiras semanas, ou seja, os primeiros meses. Lembrando também que no Pokémon Unite você tem muitas variáveis de vitória. Os Zapdos mesmo pode virar o jogo completamente. Tem pessoas jogando o Pokémon Unite, times jogando o Pokémon Unite completamente girando em torno do Zapdos, ou seja, nem se importa tanto que o outro time talvez esteja um pouco à frente, porque quando o Zapdos é feito, o jogo dá uma virada extraordinária. Então, é um jogo que eu acredito que conforme o tempo vai passando, as coisas vão se adaptando ao estilo dos jogadores e, obviamente, o jogo vai ficando cada vez mais saudável, na minha visão. Bom, quero saber a opinião de vocês. Agora, pessoal, a gente vai conversar sobre uma situação que tá rolando lá no Japão, sobre o Pokémon Vaporeon e o Lapras. Pois é, no Japão vai rolar o Dia da Água, é um dia para conscientização lá sobre a forma com que os japoneses têm que usar a água, tentar, maneirar, não desperdiçar, etc. E o Pokémon Vaporeon foi escolhido por um dos ministros lá no Japão para ser o embaixador do Dia da Água. Ele vai conseguir aí, o seu título de embaixador agora no dia 1º de agosto. Pois é, e agora nós vamos ter o Lapras como o novo embaixador do turismo lá no Japão. E, obviamente, um fato muito adorável, principalmente com tantas coisas que estão saindo, seja do Lapras ou do Vaporeon, saca só? Que legal. Então, temos esses dois Pokémon para estarem presentes aí como embaixadores nas próximas semanas lá no Japão. Bem legal, né? Bom, outra coisa interessante que eu queria conversar com vocês é uma crítica que algumas pessoas estão fazendo lá no Twitter e isso começou a viralizar. Tá bem legal a discussão, porque é basicamente uma guerra. Mas, eu queria saber da sua opinião aí. O que você acha sobre o Pokémon Greninja e principalmente sobre o Ash Greninja? Pois é, alguns fãs acham que a criação do Ash Greninja foi uma das coisas mais desnecessárias que a Pokémon Company fez nos últimos tempos. Qual a sua opinião sobre isso? É bem importante ele frisar isso aqui, porque o Ash Greninja, ele é um Pokémon muito popular. O Greninja em si já é um Pokémon muito popular. E esse boost com o anime, em vincular o Ash com o Greninja e tudo mais, e o anime estava num auge muito interessante, principalmente para nós, aqui no Brasil, enfim, nos Estados Unidos, etc., acabou popularizando ainda mais o Pokémon. Então o Pokémon tem uma imagem, assim, semelhante à do Charizard, no nível de popularidade. Só que, obviamente, isso ofuscou completamente os outros dois iniciais, e muito se girou em torno do próprio Greninja. E os iniciais nem sequer ganharam Mega Evolução dentro da região mãe ali, da Mega Evolução, entendendo que foi aonde a Mega Evolução foi introduzida nos jogos Pokémon. Bom, então, quero saber de vocês. O que vocês acham sobre o Ash Greninja e a forma dele? Você acha que foi interessante, foi uma criação legal? Ou vocês têm suas críticas sobre o Ash Greninja e o próprio Greninja? Me diga aí nos comentários. Já sobre o anime Pokémon, uma coisa bem interessante está prestes a acontecer, talvez. É um pouco de spoiler, então se você quiser evitar, você pode sair agora. Muito obrigado, não esqueça de deixar seu like. Mas vamos lá, o que está acontecendo? No último episódio, nós tivemos uma situação com o professor Sakuragi, que acabou deixando a Koharu ir para a região de Sinnoh fazer uma jornada, porque eles iam fazer uma viagem em família, mas ele decidiu não fazer mais, porque ele precisava ficar no laboratório cuidando de um ovo, ou de ovos de Pokémon. Ele queria ver chocar. E aí, isso começou a gerar uma teoria já, que talvez teremos episódios de ovos em breve. Eu já tinha discutido isso com vocês há muito tempo atrás, que a gente acabaria tendo um episódio com ovos. Aquela situação do Riolo foi um dos primeiros indícios que eu já estava achando que ia acontecer alguma coisa mais focada pro Gol, talvez, ou pra própria Koharu. Mas, agora com o Sakuragi cuidando desses ovos, é possível que
finalmente o episódio dos ovos aconteça aí no anime Pokémon. E para reforçar esse indício, tivemos uma merchandising ontem, que libera ali alguns Pokémon, né, que vão ganhar merchandising em breve, vinculados a ovos. Olha só que interessante. E, por incrível que pareça, a Pokémon Company, na verdade, o perfil oficial do anime Pokémon, vinculou essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, com o Sakuragi, pensando na Koharu, acho que viajando, etc. Só que cuidando do ovinho ao lado do Yamper. E o ovo tem uma característica ali com manchas na cor azul. E nessa merchandising, talvez a gente possa vincular que um Munchlax esteja próximo. E aí vem novamente à tona aquele monte de merchandisings que nós tínhamos sobre o Pokémon Snorlax. Então, será que finalmente o Gol vai capturar um Snorlax? Ou esse Snorlax pode ir para outra pessoa? Algumas pessoas começaram a achar interessante que seria legal o Snorlax ser jogado para Koharu. E aí, um Munchlax para Koharu, será que seria legal? Lembrando que isso vai trazer muitas referências também a Mei, que possuía um Munchlax. Qual a sua opinião? Outra coisa legal também é que entre esses Pokémons bebês dos ovos, temos o Toxel. E o pessoal queria muito que o Ash tivesse, né, esse Pokémon e a sua linha evolutiva. Bom, não sei se é possível, mas fico aqui na expectativa, cruzando os dedos. Quero saber de vocês, o que vocês acham. E esse foi um plantão Rotom, um pouco meio doido assim, né, do nada, mas queria deixar essas informações pra vocês e a gente começar a semana com o pé direito, informado, e é isso aí. Um forte abraço, a gente se vê logo logo e não esqueça de deixar seu like porque ele me ajuda demais. Muito obrigado a todo mundo que continua acompanhando o canal. Fui!